Salve, salve, galerinha, tudo bem? Estamos de volta, vamos dar sequência aos nossos estudos. Hoje nós vamos falar ainda no contexto da população brasileira. Hoje o nosso assunto é crescimento populacional. Nós vamos conversar sobre alguns conceitos básicos, nós vamos identificar de que maneira que a população de um país qualquer pode crescer, como que se configurou esse crescimento da população no mundo para conseguir entender de que maneira que o crescimento no Brasil ele aconteceu da maneira que aconteceu. Então vamos naqueles procedimentos, né? Pega aí o seu caderno, a sua caneta, um lápis, faz as anotações dos tópicos que vão aparecer aí nos slides, aqui do ladinho, né? Quando aparecer. E qualquer dúvida, é só perguntar lá na plataforma. Vou diminuir aqui a minha presença e a gente já vai dar início para compreender sobre essa dinâmica do crescimento populacional no Brasil. Primeira coisa, quando nós falamos sobre o crescimento populacional, é entender o seguinte: como que a população de um país ela cresce? Ela cresce se a população aumenta. Fácil. Mas como a população de um país aumenta? O aumento da população de um país está relacionado a dois fatores. Fator número 1, ao balanço existente entre aquilo que nós vamos chamar de crescimento natural ou vegetativo. O que é o crescimento natural ou vegetativo? É a diferença entre a quantidade de pessoas que nascem e morrem. Então, a quantidade de pessoas que nascem menos a quantidade de pessoas que morrem, isso vai provocar um crescimento populacional ou a diminuição da população. Se morre mais gente que nasce, poderia ser um crescimento negativo. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Além disso, nós temos também o balanço das migrações. O que seria esse balanço das migrações? A diferença entre as pessoas que entram no país e as pessoas que saem do país. Então, quando nós falamos sobre o crescimento natural vegetativo, fixando, é a diferença entre a taxa de natalidade e de mortalidade, percentual de pessoas que nascem e morrem no país. E o balanço de migrações é a diferença entre o número de pessoas que chegam no país, ou seja, imigrantes, e pessoas que saem do país, ou seja, emigrantes. Vocês têm alguma confusão quando tem essa questão do imigrante e do emigrante? Todo mundo já sabe, bonitinho, imigrante quando chega, emigrante quando sai. Como é que eu memorizei isso? Sabe quando vem aquela visita chata na sua casa? Você, imigrante. I é quando chega. E quando a visita chata vai embora, você, migrante, saiu. Então, imigrante quando chega, emigrante quando sai. Tranquilo? Então, use essa tática aí para vocês. Quando nós falamos sobre o crescimento natural ou vegetativo, nós temos que ele pode ser positivo, negativo ou nulo. Ou seja, o crescimento, a população pode crescer, ela pode se manter estável ou pode diminuir. Quando é que o crescimento natural ele é positivo? Ele é positivo se nasce mais gente do que morre. Se num país, num estado, numa cidade, onde quer que seja, se ali está nascendo mais gente do que morrendo, significa que a população está crescendo de acordo com o seu crescimento natural ou vegetativo. Quando é que o crescimento ele é negativo? Ele é negativo se morre mais gente do que nasce. Quando num país eu tenho a taxa de mortalidade maior do que a taxa de natalidade, o crescimento vai ser negativo. Quando é que o crescimento vai ser nulo? Se os dois números eles se equivalem. Foi coincidência aí a cor do positivo Fluminense, negativo Flamengo, tá? Foi coincidência, eu não provoquei isso aí não.
Na verdade, é só para a gente poder fixar o positivo, negativo ou nulo. Não quero nenhum flamenguista reclamando no vídeo não, hein? Então, em relação a positivo, é o quê? É quando nasce mais gente do que morre, ou seja, quando a taxa de natalidade é maior do que a taxa de mortalidade. Quando é que o crescimento ele é negativo? Se morre mais gente do que nasce, ou seja, se a taxa de mortalidade é maior do que a taxa de natalidade. Se a taxa de natalidade é igual à taxa de mortalidade, o crescimento ele vai ser nulo, ou seja, não aumenta nem diminui. Tranquilo? Vamos para migrações. Quando nós falamos sobre as migrações, é semelhante. O balanço das migrações ele pode ser positivo, negativo ou nulo. Quando é que ele é positivo? Se chega mais gente do que sai, ou seja, se a taxa de imigração é maior do que a emigração, o balanço das migrações ele é positivo, a população cresce. Se o balanço das migrações é negativo, é quando acontece o quê? O contrário, quando a quantidade de pessoas que saem é maior do que as que chegam, quando o balanço de emigração é maior do que imigração. E é nulo se equivalem quando chegam e saem a mesma quantidade de pessoas. Então, a diferença entre as pessoas que chegam e pessoas que saem vai ser positivo quando, se imigração é maior do que emigração, positivo. Se emigração é maior que imigração, negativo. Se imigração e emigração são semelhantes, crescimento nulo, de acordo com o balanço das migrações. Tranquilo? Fez aí uma confusãozinha, mas voltamos. O mundo passou por algumas fases de crescimento populacional. Aqui eu vou apresentar para vocês como se fossem 3 fases, mas mais à frente nós vamos estudar a existência de 4 ou 5 fases nesse crescimento populacional, de acordo com os autores. Aqui é só para simplificar, para a gente poder entender o funcionamento disso tudo. Na primeira fase de crescimento populacional, nós tivemos um crescimento populacional lento. Observa aqui que na primeira fase ela está com o fundo amarelo, que é para a gente observar esse primeiro momento aqui em amarelo, expresso no gráfico. O crescimento da população ele foi lento mais ou menos até o século XVII, onde nós tínhamos tanto a taxa de natalidade, que aparece em azul no gráfico, quanto a taxa de mortalidade, que aparece em vermelho no gráfico, esses dois índices muito altos. O que isso quer dizer? Nascia muita gente, mas também morria muita gente. Então, se nasce muita gente, mas morre muita gente, a taxa de mortalidade alta, ela controlava esse crescimento populacional. Até o século XVII, o que nós temos de crescimento populacional no mundo é essa característica de um crescimento lento. Por quê? Porque a taxa de mortalidade era bastante alta. Aí, nós passamos para a segunda fase. A segunda fase está aqui, ó, escrita com o fundo em verde, que é para a gente olhar esse trecho aqui em verde. O que acontece nesse período aqui? Nós vamos ter um crescimento populacional acelerado, pós-século XVIII. Até aí, meados do século XX, 1950, mais ou menos, nós temos aí um crescimento populacional acelerado, inclusive que é o período que nós vamos chamar de explosão demográfica. Por quê? O que acontece ali? A mortalidade, a taxa de mortalidade, que na primeira fase era muito alta, ela diminui. Então, essa diminuição da taxa de mortalidade faz com que a diferença entre os dois seja bastante grande no início. Por que tem a diminuição da mortalidade? Aí nós temos os avanços da medicina, o acesso ao saneamento básico, como sendo fatores de melhoria da qualidade de vida da população, consequentemente a taxa de mortalidade diminui. Então, por conta dessa diferença muito grande, nasce muita gente e a mortalidade vai diminuindo, nós temos ali um período de crescimento populacional no mundo bastante significativo. E a terceira fase? A terceira fase
voltou para o amarelinho aqui, para expressar esse amarelinho no final, é o período que nós vamos chamar de equilíbrio populacional. Aqui as taxas de crescimento populacional são menores de novo. Por quê? Porque a taxa de natalidade vai diminuir. Por que a taxa de natalidade diminui? Aí nós temos alguns fatores que vão influenciar. E isso não acontece em todos os países. Nos países ricos, a qualidade de vida, o processo de urbanização são fatores que vão promover a diminuição da taxa de natalidade. A quantidade de filhos por casal vem diminuindo. Observa aí na sua família, em relação aos bisavós, aos avós, os pais, seja de vocês, seja de algum vizinho, conhecido, pode reparar que no passado a tendência de filhos era muito maior em cada casa. Atualmente vem ocorrendo a diminuição. Isso acontece porque nas cidades o custo é muito maior. No campo, quanto mais gente para trabalhar lá na roça, melhor. Na cidade, são mais bocas para alimentar. Então, isso faz com que o custo seja bem maior. Então, o que acontece é essa transformação. Na terceira fase, nós temos o equilíbrio, a diminuição da taxa de natalidade e a taxa de mortalidade já lá embaixo. Nos países ricos, isso já começou antes. Nos países pobres, o Brasil se encaixa nesse grupo, esse processo de transição começou um pouquinho depois. Mas transição é papo para mais para frente. Quando nós falamos sobre o crescimento populacional no Brasil, e aqui nós vamos terminar a nossa aula de hoje, o crescimento populacional no Brasil, ele se comportou de acordo com aquilo que nós vimos agora há pouco, com dois elementos-chave. O balanço das migrações, ou seja, no Brasil nós tivemos a chegada muito grande de imigrantes, no chamado descobrimento, que a gente estudou que não foi muito bem o descobrimento, né? Essa ocupação do Brasil pelos europeus, no processo de colonização e tudo mais. Então, no início, até mais ou menos ali a década de 1930, nós tivemos um peso muito grande desses imigrantes chegando no aumento da concentração de pessoas no Brasil. Depois disso, a quantidade de imigrantes foi diminuída. Inclusive, teve uma lei que estabelecia, né, essa cota para a entrada de imigrantes, que ajudou a diminuir essa entrada. E aí, no Brasil, o que ficou sendo o principal responsável para entender esse crescimento populacional? Foi o crescimento natural ou vegetativo. Então, o que nós temos? Na verdade, esses dois momentos, a partir antes da década de 30 e depois da década de 30. Até a década de 30, no Brasil, nós tivemos ali um crescimento populacional bem baixo, podemos dizer assim. O gráfico ele mostra isso. Da mesma maneira que no mundo, né, a taxa de mortalidade no Brasil segurava, controlava esse crescimento populacional acelerado. Quando é que começa a ter essa curva a crescer um pouquinho mais? É aqui, a partir da década de 60, onde o Brasil vai entrando em um outro processo. Na verdade, esse processo de urbanização ele vai avançando, mais acesso à infraestrutura, saneamento básico, acesso à água, enfim, que vai fazendo com que a taxa de mortalidade diminua sem que acompanhe a taxa de natalidade. Aí, depois disso, é que nós vamos ter o Brasil entrando naquele processo de diminuição da taxa de natalidade que a gente viu no gráfico do mundo. Esse gráfico aqui, ele mostra só o aumento da população, que hoje está em torno aí de uns 210 milhões de habitantes. A gente viu também em outras aulas. Então, a partir da década de 30, o que nós temos é esse crescimento vegetativo influenciando. De 40 a 60 é aquele período que a população cresce num ritmo maior, onde nós temos a diminuição da taxa de mortalidade e a natalidade lá em cima. Olha esse gráfico aqui de baixo, o que nós temos, né? Entre 40 e 60, sai de 1,49 o crescimento natural para 2,99 o crescimento natural, ou seja, esse processo que a gente vai chamar de explosão demográfica. Depois disso, nós temos esse crescimento populacional diminuindo
e diminuindo cada vez mais. Ali nós temos como causas, na verdade, do crescimento, a fecundidade muito alta que está ali, a quantidade de filhos por casal e a diminuição da taxa de mortalidade. Depois da década de 60, a população no Brasil passa por um processo de transição. E essa transição está relacionada a quê? Ao processo de urbanização, ao maior custo de vida nas cidades, consequentemente, a diminuição da quantidade de filhos por casal. Meus queridos, o que nós temos aqui nesses primeiros slides, nada mais, nada menos do que o início da compreensão, deixa eu aumentar aqui, pronto, o início da compreensão dessas características de crescimento da população no Brasil. Então, aquilo que eu falei com vocês, pausa o vídeo quantas vezes forem necessárias, anota essas informações que apareceram aqui do lado, nos slides, no texto, passa essas informações para o caderno, lê, ouve a aula quantas vezes forem necessárias, tira as suas dúvidas na plataforma e qualquer coisa é só perguntar que a gente está aí. Grande beijo, até a próxima, bons estudos e qualquer coisa, só chamar na plataforma. Tchau, tchau, valeu!